Começando mais um Falha de Cobertura. Você que está nos assistindo na fila do teste do bafômetro, boa sorte, venha com a gente em mais um programa, porque hoje vamos falar de um assunto muito sério, professor. Vamos falar de rebaixamento. Um tema que machuca. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Professor, o rebaixamento assusta, mas já assustou muito mais. Desde o primeiro rebaixado na era de pontos corridos, o Bahia, até o último rebaixado, no ano passado, o Santos, são mais de 86 rebaixamentos. Só o Coritiba foi rebaixado 7 vezes, professor. O Coritiba disputa praticamente uma série só, a Série AB, com 40 clubes. E ali, ele brinca. Às vezes está na parte de cima, às vezes está na parte de baixo. E tem time que, ao contrário do Coritiba, só caiu uma vez, que é o caso do Grêmio Prudente, até porque depois o clube desapareceu. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. O rebaixamento mudou, craque Daniel. Mas a humilhação, ela continua. Porque o problema não é seu time cair. O problema é teu amigo do trabalho achar isso engraçado, Daniel. E ele vai te perturbar. E aí a tua produtividade vai cair na última semana do ano, Daniel. Que é a semana mais importante para o comércio. Se você trabalhar numa loja de bermuda, você vai vender muito pouca bermuda nessa semana. Eu fiz uma pesquisa e segundo a matemática, que é a palavra dos números, não sei se você sabia disso, para se livrar do rebaixamento, o clube esse ano tem que fazer 50 pontos, Daniel. É o que eles chamam de número mágico, Daniel, segundo os matemáticos. Agora, segundo esses mesmos matemáticos, se todos os times fizerem 50 pontos, ninguém cai, Daniel. Ninguém cai? Ninguém cai. Se todos os times da primeira divisão fizerem 50, não tem rebaixado. Se o matemático falou isso. Foi o que eu entendi. Atlético Paranaense! O Atlético Paranaense ele tem 4 confrontos diretos contra outros candidatos ao rebaixamento, os chamados jogos de 6 pontos, Daniel. Não, peraí, já vai na matemática, não, vai. O que é um jogo de 6 pontos, Serginho? O jogo de 6 pontos, Daniel, é um jogo que ele não ajuda muito. Porque no jogo de 6 pontos, o time que vence, ele ganha 3 pontos. Mas o time que perde, ele não perde nada, Daniel. Ele só deixa de ganhar 3 pontos. Então é um jogo de 3 pontos. Não, um jogo de 6 pontos, porque o outro time deixa de ganhar. Só que isso não basta. Isso não basta. Porque pro Atlético Paranaense, os outros times precisam perder pontos. Não só que eles deixam de ganhar. Isso desde o que aconteceu com a Portuguesa, né? A gente nunca mais viu acontecer, né? Um time perder pontos. Bem complicado, até porque o Atlético tem um jogo a menos, mas grandes chances desse jogo a menos ser mais uma derrota, Sérgio. Entretanto, se toda derrota é aprendizagem, o Atlético Paranaense promete ser rebaixado com o maior volume de aprendizado do futebol brasileiro. Parabéns. Bragantino! Craque Daniel, o Bragantino é um clube que tem que tomar muito cuidado com o rebaixamento esse ano. Porque a apatia, a derrota e o desinteresse pela atividade esportiva podem acabar com a reputação do Energético, Daniel, que patrocina o clube. Você trabalhar completamente desinteressado da sua profissão no futebol é normal, mas no ramo do energético não é. Não é. Você pode até entrar desorientado, desorganizado, mas apático... Afobado. Afobado seria perfeito, mas apático... Taquicardíaco. Me encantou a entrevista do técnico Pedro Caixinha. Ele disse o seguinte na coletiva: a luta contra o rebaixamento é uma situação para nós tão importante quanto se estivéssemos a lutar para ser campeões. Realmente, Serginho, se você parar para pensar, é exatamente a mesma coisa, com a pequena diferença de que numa situação você é campeão e na outra você é rebaixado. Exatamente, só tem esse detalhe. Agora, esse técnico Pedro Caixinha, ele também declarou que, abre aspas, é nesses momentos que as pessoas sacam o melhor de si.
ou foge. Que também é uma declaração perigosa, Daniel. Porque se você pega um zagueiro com 40 gols nas costas, como tem os zagueiros do Bragantino, primeiro portãozinho semiaberto que ele encontrar, ele vai disparar e não vai voltar nunca mais, Daniel. Tem que fechar, tem que trancar o portão aí lá do estádio do O Bragantino. rapaz tem família. E com razão, né? Eu tive um cachorro que fugiu assim, exatamente dessa forma, Serginho. E ele não tinha tomado gol nenhum. E aí que vem a reflexão dos nossos queridos pets. Eles realmente gostam de nós, Serginho? Ou eles estão apenas aprisionados? E na primeira oportunidade, na primeira porta entreaberta, eles vão correr o mais longe possível para longe de nós. Fluminense! Cara, Daniel, um dos grandes trunfos do Fluminense nessa empreitada em busca do rebaixamento é o atleta Renato Augusto, Daniel. O atleta Renato Augusto, que tem uma das maiores rendas do futebol brasileiro, porque ele recebe salário e a aposentadoria ao mesmo tempo, Daniel. Mas, infelizmente, o Renato ele teve poucos minutos jogando no Tricolor esse ano, devido a um problema crônico que ele tem no joelho, Daniel. Mas o pior não é isso. O pior é que ele tem joelho e em várias partes do corpo, Daniel. Não só na perna. A última lesão dele, por exemplo, foi no joelho do quadril, Daniel, que já está em tratamento. O atleta Renato Augusto, ele inclusive está pedindo paciência para a torcida. Ele recentemente citou o atleta Ganso como um exemplo de superação, porque o Ganso foi contratado em 2019 pelo Fluminense, ficou 2 temporadas no banco e veio renascer nos anos seguintes, inclusive com a conquista da Libertadores. O problema desse raciocínio do Renato Augusto é que o contrato dele termina no ano que vem, então não vai dar tempo dele renascer. Ele vai ter que renascer em outro clube. Ou em casa. Vitória! O Vitória, Serginho, ele tem em sua história, em sua gloriosa história, 6 rebaixamentos. Ou seja, isso significa que é um clube que subiu 7 vezes. Ou seja, que tem um excelente desempenho na Série B. Sabe jogar a Série B? Por isso que eu faço, né, esse pedido à CBF. Novamente, a gente tá falando pra ninguém aqui. Ao presidente Edinaldo, que infelizmente não atende mais meus telefonemas. Mas com certeza está nos assistindo aqui, eu faço esse pedido. O campeão da Série B, ele tem que ter o direito de optar se ele quer subir ou não, Serginho. Isso é básico. Você não pode condenar um time campeão a um destino alheio à sua vontade, Serginho. Não pode, até porque é muito injusto um time fazer uma campanha fantástica na Série B, de repente até ser campeão, e ganhar como prêmio a obrigação de jogar um time 10 vezes melhor que ele. Passando o ano inteiro aí sofrendo, perdendo jogo atrás de jogo, sendo goleado, seus filhos não querendo mais ser seu time. Não se faz isso com um time campeão. Você destrói uma família, você destrói um clube. Mas o time segue firme, né? Segue firme no Z4, né? Segundo a declaração do técnico do Vitória, Thiago Carpini, abre aspas para ele, o Vitória, desde as primeiras rodadas, figura ali no Z4 ou próximo ao Z4. Então, a gente sofreu bastante. Quando você sofre, cria casca, amadurece. Olha o nível de amadurecimento desse clube, Serginho. Olha a profundidade desse amadurecimento. Time tranquilo. Ele não para de amadurecer. Não teve uma rodada que o Vitória não estava amadurecendo. Ele não se sente pressionado, né, cara? Pelo lugar da tabela, ele pode cair tranquilamente. Agora, o Vitória, eu não sei se você está sabendo, ele tem feito treinos abertos, Daniel, também para motivar a torcida nessa reta final. E tem dado certo. Porque no treino, o time do Vitória, ele normalmente enfrenta o time de reservas do Vitória, que é um time mais fraco. É um jogo mais feio de se ver, com certeza, mas pelo menos a vitória é garantida, porque qualquer time que ganhar é vitória. Cuiabá! Professor, o Cuiabá nunca foi rebaixado, você sabia disso? Não sabia disso. Nunca foi rebaixado, portanto, a luta do Cuiabá rumo à Série B é uma luta por um feito inédito. Importante. Nas últimas rodadas, Serginho, todos os confrontos diretos do Cuiabá são fora de casa, o que dá a tranquilidade para o clube perder essas partidas longe da torcida e se encaminhar para a Série B. É porque às vezes a torcida, num momento desse, ela não entende o ineditismo do clube e aí ela acaba atrapalhando. Por exemplo, o último jogo do campeonato já é em casa contra o Vasco. Então, se tudo correr bem, até lá, o Cuiabá já pode dar férias aos jogadores e entrar em campo com o time sub-15 para o time ser vaiado e apedrejado para a garotada já sentir como é que é você jogar no time do Cuiabá. Atlético Goianiense! Bom, a boa notícia para a torcida do Atlético Goianiense é que o time já está de férias, Daniel. Esse já está de férias.
O próprio presidente do Dragão, o Adson Batista, falou o seguinte, abre aspas, o Atlético já começou 2025, o Atlético já caiu, não adianta iludir. Isso é a palavra do presidente do clube. Olha o tamanho da coragem desse presidente, que é um desafio até o calendário, né? Ele está vivendo em 2025. Eu não sei como que ele se orienta para os compromissos dele do dia a dia, porque ele está olhando o calendário totalmente errado. Ele usa 6 relógios. Bom, e nessa mesma entrevista, o mesmo presidente falou o seguinte, eu vivo intensamente esse clube e nada deu certo. Nada funcionou. Talvez seja o caso de viver menos intensamente esse clube, seja no ano que vem. É tudo que a gente Que para pede. ele já é esse ano. Agora, tem o seguinte, o Atlético Goianiense, ele pode ser o fiel da balança nesse final de campeonato, porque ele tem alguns confrontos diretos com outros candidatos ao rebaixamento, Daniel. Um clube que passou aí 31 rodadas que o jogo não interessava a ninguém, nem ao clube, nem aos próprios torcedores. Nem a televisão. Exatamente. Agora tem jogos que podem interessar. Extremamente interessante. Agora, só uma coisa aqui, voltando, eu estou realmente muito intrigado com essa coisa do presidente do Atlético já está vivendo esse ano, o ano de 2025. A partir do dia 31 de dezembro, quando de fato entrarmos em 2025, o que vai acontecer com a mente desse profissional? Que ano que ele vai viver? Ele vai estar na festa junina, Daniel, provavelmente. Eu tenho medo que assim que ele soare os fogos e as pessoas começarem a falar Feliz 2025, ele tenha uma pane mental. Ele vai ter dificuldade em aceitar. Uma pessoa que já está 3 meses vivendo um ano e de repente você fala Feliz Ano Novo, o ano começou agora. Ele vai se revoltar. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e até a próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos. E esperamos vocês na semana que vem.